Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao primeiro Congresso Brasileiro de Prevenção à Violência Sexual Infanto-Juvenil, 100% online, realizado pelo Futuro Brilhante e Direito Sem Formalismo. Eu sou o Diego Martins, mestre em Segurança Pública pelo Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública da UFPA e assessor de juiz da 4ª Vara da Infância e Juventude de Belém. Eu também sou o autor do Passo a Passo para Atendimento de Crimes Sexuais Cometidos contra Crianças e Adolescentes. Ele é distribuído gratuitamente na internet e pode ser baixado no site que está aparecendo aqui na tela. Eu também, graças a todo esse trabalho e o apoio dos voluntários do Futuro Brilhante, eu fui agraciado com a Comenda Paulo Frota de Direitos Humanos na Assembleia Legislativa do Estado do Pará e fui também premiado com o 3º lugar no Prêmio Patrícia Cioli de Direitos Humanos lá no Rio de Janeiro. Eu também já participei de diversos congressos nacionais e internacionais e aqui vale destacar uma apresentação de artigo científico que eu fiz no Congresso Internacional de Direitos Humanos de Coimbra, lá em Portugal. Atualmente, eu estou como coordenador geral do projeto Futuro Brilhante, que tem como objetivo disseminar informações para a prevenção da violência sexual infanto-juvenil e estimular a educação infantil de crianças em situação de vulnerabilidade social e econômica. Para você ter uma ideia do nosso trabalho, somente em 2019 nós atendemos a 810 crianças com o fornecimento de material escolar. Realizamos 48 ações para a distribuição de 15 mil unidades do Passo a Passo para atendimento de crimes sexuais cometidos contra crianças e adolescentes e realizamos 22 palestras sobre esse tema. Hoje eu serei o seu anfitrião aqui do Congresso e nós temos um objetivo bem simples, que é de discutir estratégias para a prevenção de crimes sexuais cometidos contra crianças e adolescentes. Como você pôde ver, infelizmente, não existe mais local seguro. A realidade é que a maioria dos crimes sexuais, eles acontecem dentro da própria casa da vítima. Para mudar essa realidade, é muito importante a utilização da ciência, que nós possamos utilizar técnicas testadas e comprovadas para mudar essa realidade. Pensando nisso, eu desenvolvi uma metodologia que eu batizei de TCC em 90 dias. Nela, eu mostro todo o percurso do aluno de graduação que tem interesse em fazer seu TCC sobre crimes sexuais e esclareço dúvidas muito recorrentes, como escolha do tema, como evitar plágio, como utilizar o fichamento para escrever o texto do seu trabalho, entre outras coisas. Ao final da palestra, além de visitar o nosso site para fazer o download dos nossos materiais gratuitos e ver as fotos das ações que já realizamos, você terá uma oportunidade única de se tornar um padrinho ou uma madrinha e contribuir mensalmente para as nossas ações. Eu desejo a todos e a todas um excelente congresso. Oi, gente, eu me chamo Júlia e eu sou acadêmica de terapia ocupacional. Atualmente eu estudo no Instituto Federal do Rio de Janeiro, IFRJ. Hoje eu curso o 7º período da minha graduação, mas durante a minha graduação toda eu fiz parte de alguns projetos. Um projeto de extensão que acontecia em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, dentro de uma escola pública com adolescentes e com crianças também. A maioria do público era adolescente e já tinha vivenciado alguma questão de violência sexual. Então ali eu tratava mais do tratamento mesmo desses adolescentes. Em outro projeto, que é o Programa de Educação Tutorial, o PET, não sei se vocês conhecem, se tem na cidade de vocês, que é o PET Educação Sexual e Sexualidade.
Nele a gente trabalhava mais com a prevenção, porque a gente trabalhava com a questão de educação sexual. Então a gente atuou durante um período com crianças e com adolescentes, e quando a gente tratava com esse público, né, era muito essencial a gente trazer a temática de violência sexual, porque às vezes era a realidade deles. Então a gente também trabalhava com a prevenção. E aí eu vou relacionar hoje um pouco as minhas vivências de projeto, os meus trabalhos já feitos, junto com a terapia ocupacional, que é a minha graduação, tá bom? E que é um contexto de atuação nosso da terapia ocupacional. Além disso, eu acho que é importante, né, a gente abordar esse tema com todos os profissionais que estão me escutando hoje. Por quê? A terapia ocupacional, às vezes, ela não é muito vista e ela não é muito abordada, principalmente no contexto de violência sexual. A gente pensa em muitos outros profissionais, mas a gente esquece um pouco da terapia ocupacional. Então, por isso que eu escolhi hoje falar dos impactos do abuso e da violência sexual no cotidiano infantil, da prevenção até o tratamento. Porque esse cotidiano dessa criança é cheio de atividades, cheio de ocupações. E todas essas ocupações, de certa forma, são afetadas por conta da violência sexual que essa criança pode sofrer. Então, antes de tudo, acho que é importante a gente falar o que é terapia ocupacional. Muita gente não conhece, muita gente não sabe. Aqui no meu estado do Rio de Janeiro, a gente não tem muito conhecimento de terapia ocupacional. Não sei como é que é onde você vive, onde você mora, mas aqui no Rio a gente tem um déficit muito grande sobre o conceito de terapia ocupacional. Inclusive as pessoas entram na faculdade, entram na graduação, sem saberem o que é terapia ocupacional. Isso aqui é comum. Então, não sei como é na sua cidade, ou se você já ouviu falar sobre a profissão. Mas é uma profissão da área da saúde, ela trabalha com a prevenção, a estimulação e a reabilitação. Aí você vai pensar assim, nossa, Júlia, é uma área totalmente física. Não, não é só reabilitação física. A gente reabilita em todos os contextos, com todas as idades. Como assim? Por exemplo, um idoso que ele perdeu as suas habilidades. Ele precisa ser reabilitado para ser reinserido na sociedade, certo? Uma criança que sofreu uma violência sexual, psicológica ou física, ela vai ter muitos danos. Ela não vai conseguir mais, por exemplo, estudar direito. Então, a gente vai reabilitar. No caso, a reabilitação vai ser muito mais da saúde mental dela, para ela conseguir se reinserir no contexto dela novamente. Então, essa prevenção, essa estimulação e essa reabilitação são em todos os contextos e com todas as idades, desde o nenenzinho até o idoso, e em todos os contextos, desde o social até a reabilitação física, beleza? Além disso, a terapia ocupacional ela vem para promover autonomia e independência. Autonomia é a nossa capacidade de escolha e independência é a nossa capacidade de fazer as coisas sozinhos, ou fazer as coisas com menos pessoas nos ajudando mesmo. Porque às vezes a pessoa não vai conseguir fazer tudo sozinha, ela vai precisar de um auxílio. Mas quanto mais independente, mais a terapia ocupacional vai trabalhar no seu objetivo. Beleza? E sempre vai envolver as ocupações do ser humano. Então, por que sempre as ocupações? Porque é isso, a terapia ocupacional. Então, é quando as suas ocupações não estão sendo realizadas de maneira efetiva ou de maneira que você queria. Então, a partir desse momento, é a hora de você buscar um terapeuta ocupacional. A terapia ocupacional vem sendo muito utilizada durante esse período de pandemia, porque a gente tem um cotidiano totalmente tribulado. Você já não dorme mais na hora que você dormia, você já não come mais o que você comia, nem na hora que você comia. Você já não estuda da mesma maneira, você já não faz mais as suas ocupações que você fazia antigamente. As suas relações estão totalmente turbuladas, você só convive com as pessoas da sua casa, quem pode, né, quem está em casa. Então nisso a terapia ocupacional está começando a vir muito forte com organização de rotina, com análise de cotidiano e tudo isso. E aí a gente pensa em duas siglazinhas que são muito importantes para a terapia ocupacional, que são as AVDs e as AIVDs. As AVDs são as atividades de vida diária. O que são isso? São as atividades básicas de vida diária, é aquilo que todo mundo faz.
E quais são essas atividades de vida diária da criança? Segundo a OTA, que é um documento da Associação de Terapeutas Ocupacionais Mundial, então a gente se baseia nesse documento para a nossa profissão. Então, segundo esse documento da OTA, a nova atualização de 2015, as AVDs da criança são banho, higiene íntima, vestir, comer, mobilidade funcional, higiene pessoal, cuidado com equipamentos pessoais. Então, toda criança, ela vai exercer as suas AVDs, toda criança que não tem nenhum déficit ocupacional e nenhum dano ocupacional. Ela vai exercer de maneira efetiva o seu banho, o seu comer, o seu vestir, a sua higiene pessoal, a sua higiene íntima, o cuidado com os equipamentos dela. O que são equipamentos, Júlia? Pode ser o óculos dela, pode ser se ela tem alguma órtese, de repente, se ela usa lente, se ela tem alguma adaptação no dia dela. Então, todos os equipamentos que estão envolvidos com a saúde dessa criança. Então, isso são AVDs, beleza? Atividades de vida diária da criança. E a gente também tem as AIVDs. AIVDs são atividades mais complexas, que a gente chama de atividades instrumentais de vida diária. Então, a sigla forma AIVD. Essas atividades instrumentais, elas são um pouco mais refinadas. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, quando eu falo comer, para você é muito prático, né? É mais simples. Mas preparar alimento é muito mais sofisticado. Então, é uma atividade instrumental, requer mais habilidades suas. E as crianças também vão ter as AIVDs. As AIVDs da criança são educação, sono e descanso, brincar, lazer e participação social. Então, pensem nisso tudo, que foi selecionado lá da OTA. A gente tem as nossas ocupações da criança, tanto as AVDs quanto as AIVDs, beleza? Isso tudo é competência do terapeuta ocupacional analisar. E aí a gente vem pensar o que é cotidiano, então. A gente já entendeu o que é terapia ocupacional, a gente já entendeu o que são as atividades, mas o que são os cotidianos? O cotidiano é exatamente a junção de todas essas atividades dentro de um dia. É como se fosse uma rotina, mas o cotidiano ele é diferente de rotina. O cotidiano é algo comum a todos os seres humanos. Por exemplo, toda criança, ela come. Beleza? Júlia, mas a criança é muito pobre. Ela, de alguma forma, ela vai se alimentar. Do que ou como, a gente não sabe, mas são coisas que são essenciais à natureza humana. Você precisa se alimentar, você precisa comer, beleza? Então isso é comum a todos os seres humanos. Sono e descanso, você precisa dormir, senão você não é ser humano, você é um zumbi. E aí, estudante de graduação, por exemplo, zumbi. E aí, você precisa isso é comum a todos os seres humanos, beleza? Outra coisa que é comum a todos os seres humanos, acordar, tomar banho, vestir-se, né? Então isso tudo é comum a todos os seres humanos. É claro que o cotidiano ele vai variar de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua família, de acordo com a sua história, de acordo com muitas outras coisas. De acordo com o seu contexto social em que você vive. Isso tudo vai delinear o seu cotidiano, né? Então, se você tem uma questão social, uma questão de vulnerabilidade social, vai delinear o seu cotidiano de uma certa forma, que é diferente da criança que não tem uma questão de vulnerabilidade social. Vai ter um cotidiano diferente. Mas ambas vão acordar, ambas vão dormir, ambas vão comer, ambas vão se vestir, beleza? Então, é algo que é comum a todo mundo. E dentro desse cotidiano, então mesmo que o cotidiano infantil ele seja subjetivo, porque ele varia de pessoa para pessoa, ele é individual, ele depende da cultura e do contexto, o cotidiano são coisas comuns, são atividades comuns a essas crianças, são ocupações comuns a todas elas. E aí a gente pensa como que esse cotidiano ele é afetado por conta da violência sexual.
O problema é que a violência sexual ela pode se dividir em dois. Eu acho que isso já foi retratado em outras palestras, senão eu vou estar falando agora. A violência sexual ela pode ser tanto a exploração sexual quanto o abuso sexual. Nessa palestra aqui eu vou falar muito mais de abuso, porque é muito mais o que eu tenho vivência. Eu não tenho vivência sobre a exploração sexual, tá bom? Então eu vou retratar mais o abuso e o que é mais presente no cotidiano da criança. É o que ela se torna mais vulnerável, tá bom? Então, lembra lá das AVDs que a gente falou? Eu vou trazer cada uma delas, ou as principais, que são afetadas pela violência sexual, tá? Eu vou começar a falar das AVDs, as atividades de vida diária, as básicas. O banho, a higiene pessoal e a higiene íntima. Segundo Castro Castanheira, que foi um estudo que eu já tinha visto, ele vai trazer que a maioria dos abusos sexuais domésticos, né, que acontecem dentro de casa, eles ocorrem durante o banho da criança. Então, ele vai relatar dentro desse estudo, né, que foi feito em uma escola, que quando as crianças iam para a hora do banho, em que as professoras tiravam as suas roupas, elas começaram a gritar e a espernear e não queriam tomar banho. Exatamente porque a água e o banho retomava o pensamento dela, o psiquismo dela, né, a atitude que o responsável ou alguém que deu algum banho nela e abusou dela durante o banho. Então, o banho, ele é uma ocupação da criança, mas às vezes, quando essa criança é pequena ainda, ela precisa ter um banho assistido, né, por alguém, assistido que eu falo não de olhar, né, também de olhar, mas também de auxiliar essa criança. Ela não tem independência total para realizar um banho. E aí, quando ela não tem independência total para realizar esse banho, ela precisa da ajuda de algum adulto. Normalmente, durante esse período em que a criança está no banho, em que ela precisa de auxílio de um adulto, esse adulto pode abusar dessa criança e esse banho pode se tornar traumático. Não somente o banho, mas toda a higiene pessoal dessa criança e higiene íntima. Momento em que ela não consegue ainda se limpar quando ela vai ao banheiro, por exemplo. Ela precisa do auxílio de um adulto. Esse momento pode ser um momento de abuso sexual. Momento em que ela precisa de ajuda para pentear o cabelo, de que ela precisa de ajuda para se vestir. Tudo isso pode ser um momento em que é favorável à violência sexual. Não tô falando pra você ficar maluco e ficar, nossa, eu tenho que vigiar meu filho, minha criança o tempo inteiro. Não é isso. O que eu tô dizendo é que um abuso sexual pode influenciar diretamente num banho. Ela pode ter aversão à ocupação de banho, aversão à ocupação de higiene pessoal, higiene íntima, por conta de algum abuso. Beleza? E aí a outra AVD que a gente também tem é o vestir. Então, o vestir faz parte da nossa atividade diária. E esta criança ela pode ter o vestir prejudicado exatamente por conta de algum abuso sexual. A hora do vestir e do despir é uma hora em que a criança se torna muito vulnerável. Porque imagina, você tá de roupa, e aí você tira sua roupa, né? Tira a roupa. Você tira sua roupa na frente de alguém, ou você precisa da ajuda de alguém para tirar sua roupa. A criança ela vai começar a auxiliar o adulto em vestir a roupa, né? Lá pelos seus 3, 4 anos. Então, antes disso, ela se torna totalmente vulnerável porque ela precisa totalmente de um adulto para se vestir e para se despir. Então, esse momento, ele é de extrema importância e esse momento é um momento de extrema importância e que a gente deve olhar com um olhar de prevenção para isso. Então, o vestir, quando a criança não quer se despir na sua frente, quando a criança tem aversão à ocupação de se despir, de ficar nua, de tomar banho, isso tudo a gente tem que olhar de um modo diferente, porque essa ocupação pode estar sendo prejudicada por conta de uma violência sexual. Não é uma birra do tipo, ai, não quero tomar banho. Isso é comum, né? A gente tem crianças no período aí de 2 a 5 anos, que são períodos um pouco críticos, são períodos de formação
da psique da criança, a gente tem isso muito forte, a gente tem uma birra muito forte, a gente tem uma questão muito forte, então um gênio muito forte, é assim que a gente pode dizer, né? E aí essa criança ela pode se tornar um pouco birrenta na questão do banho, mas não é uma birra, é um eu não quero, eu não suporto, eu tô chorando, eu tô triste, eu não quero fazer essa ocupação. É diferente. E o vestir ele tem outra questão, ele pode ser uma questão de blindagem, quando você se veste você blinda o seu corpo, mas ao mesmo tempo para as meninas principalmente, existem estudos que mostram que roupas femininas elas podem ser mais suscetíveis à violência sexual, exatamente pelo local que a mulher está na sociedade, né? Então, a partir do momento em que a gente veste uma menina com roupas femininas características, por exemplo, vestidos, né? Infelizmente a gente tem essa identidade sexual, né, que a gente reproduz nas crianças. Então, vestido é uma roupa feminina, e a gente vai e veste a menina com uma roupa feminina. Isso acaba tornando a criança, de uma certa forma, mais vulnerável a sofrer abuso sexual, a sofrer violência sexual. Então, nunca mais vai usar vestido? Não é isso. Mas é o que eu tô falando, que o vestir, a ocupação de vestir, ela pode ter duas vertentes. Tanto a vertente de blindagem, quanto a vertente de vulnerabilidade. E são polos totalmente diferentes. Eu sei disso. Mas quando a gente fala da ocupação de se vestir, a gente tem que pensar em vestir-se com o quê? E quando a gente fala da ocupação de vestir, a gente fala com quem ela está se vestindo. Então, isso tudo é muito importante a gente olhar diferente para essa questão e pensar como é que está sendo o vestir dessa criança. Como é que está sendo o vestir da criança que está do meu lado? Ela está se vestindo e despindo tranquilamente ou isso está sendo um momento de sofrimento para ela? As roupas que eu estou colocando nela, ela está se adequando, ela está gostando ou são momentos de sofrimento para ela? Então é importante a gente pensar nessas ocupações. O comer também é alterado por conta do abuso sexual. Muitas crianças e adolescentes, principalmente, vão desenvolver distúrbios alimentares, desde bulimia, anorexia até obesidade. Então, uma criança mudou de hábito alimentar radicalmente. Ela comia quilos de comida, tô exagerando, né? Mas vamos supor que ela, sei lá, comia muito. Entrava no McDonald's, comia 2 Big Macs, 2 McLanche Feliz. Hoje ela não consegue comer nem a batata. O que aconteceu? Essa criança tá triste? Ela tá bem? Ela sofreu alguma coisa? Ela passou por alguma situação? O que aconteceu que esse distúrbio alimentar veio? Então, o comer, a atividade de comer, a ocupação de comer dessa criança começa a ficar afetada. Ela começa a ter aversão à comida. Ou ela começa a comer demais, além do que era desejado. Às vezes é o inverso. Ela comia uma batata só, agora ela come 2 Big Macs, 2 McLanche Feliz. Então, isso não era comum a ela, né? Então, quando a gente tem uma alteração dessa ocupação aí de comer, a gente precisa prestar atenção no que está acontecendo. O que essa criança quer falar com isso? O que ela está retratando com isso? E aí, essas são as atividades de vida diária que são afetadas pelo abuso, pela violência sexual, beleza? E a gente tem as atividades instrumentais também, que a gente falou lá no início. Educação, descanso, sono, brincar, lazer, tudo isso. Essas também são afetadas pelo abuso, pela violência sexual, obviamente. Então, a primeira delas é a educação. E a educação ela é muito afetada. Muitas crianças apresentam déficits durante a aprendizagem por conta de abuso sexual. Ou apresentam desconforto a irem à escola, por conta da violência que pode ter acontecido na escola ou durante o percurso até a escola. Muitas crianças vão apresentar dificuldade de aprendizagem em certas matérias que elas eram muito boas, então a gente percebe que o boletim delas vinha antes com notas boas, agora já não vem tão boas assim. O que está acontecendo? Ela só está com dificuldade na matéria? Ou não? Ela tá assim porque ela tá triste, porque ela tá receosa, porque ela tá nervosa, porque ela tá cansada, porque ela tá com medo. Por que isso tudo, sabe? E aí a gente entra exatamente no nosso próximo ponto, que é o sono e descanso.
O sono e descanso, ele é outra AIVD afetada por conta do abuso da violência sexual. Muitas crianças vão apresentar distúrbio de sono, pesadelo, insônia, desregulação da hora do sono, tudo isso por conta do abuso sexual. E isso tudo, desse descanso de sono afetado, vai afetar diretamente na educação. Porque se você não descansa, você não tem uma boa educação. E durante o período da adolescência, esse sono e descanso ele é mais importante ainda. Porque é durante o sono que eles vão... é durante o sono que vão ser geradas algumas liberações hormonais que vão facilitar o crescimento dessa criança, que vão facilitar o período de puberdade dela. Então, isso é importante. O descanso e sono para a criança são muito importantes. Não só para a criança, mas para todo ser humano, né? Faz parte do nosso cotidiano. Mas para a criança, ele faz parte do seu desenvolvimento. Então, é importante ter um sono regular, ter uma rotina de sono, ter um sono tranquilo em que ela consiga dormir durante aquele período inteiro, que não tenha pesadelos constantes. E não é o que acontece com a criança que é vítima. Com a criança vítima de abuso sexual, a gente tem uma nova vertente. A gente tem um sono totalmente desregulado. A gente percebe isso, que a insônia ela fica presente. A presença também de síndromes mais graves, como síndrome do pânico, que levam à insônia. Então, não é comum você ver uma criança que tem insônia. Se isso está acontecendo, conversa com a criança, percebe o que ela está vivendo, junta todas as ocupações dela e vê se todas as ocupações estão regulares. Se não, é hora de se alertar, é hora de prestar atenção. Outra ocupação também que é afetada é o brincar. Por que o brincar? O brincar é a principal ocupação da criança. Se existe algum terapeuta ocupacional aqui me escutando, ele vai entender isso. O brincar é tipo o master, sabe? Assim, todas as ocupações estão aqui embaixo, mas o brincar, ele é tipo essencial para a criança. O brincar, ele é muito importante. Toda criança precisa brincar. Se ela não brinca, ela não vai ter um desenvolvimento efetivo. Se ela não brinca, ela não vai ser um adulto tranquilo, sabe? Então, a gente precisa brincar para desenvolver essa criança no seu caminho. É no brincar que a gente estimula a criatividade, o lúdico, a capacidade de resolução de problema. Tudo isso que a gente busca hoje quando a gente é adulto, sabe? Às vezes as pessoas vão fazer, sei lá, aula de marketing e aí ficam assim: nossa, eu precisava ser criativo. Nossa, eu precisava resolver problema melhor. Nossa, eu precisava usar mais o lúdico. Nossa, eu precisava criar mais coisas. Mas tudo isso era para ser trabalhado na sua infância, porque você precisava ter brincado mais. Então, o brincar ele é essencial. E como é que o brincar é afetado pela violência sexual? Durante o brincar, você reproduz coisas que são do seu cotidiano. Por que eu tô falando isso? Provavelmente, quando você foi criança, você brincou de caixa de supermercado, você brincou de professora, você brincou de piloto de corrida, você brincou de coisas que você percebia no seu cotidiano. Essa criança, quando ela é vítima de um abuso sexual, ela vai passar o brincar para uma ocupação diferente. Não vai ser brincar por criatividade, brincar por lúdico, brincar por brincar. Não. Vai assumir uma ocupação terapêutica para ela. Aquele brincar vai ser diferente. Por que eu tô falando isso? Porque ela vai passar pro brinquedo aquilo que ela vivenciou. Então, não vai ser mais uma ocupação de lazer, uma ocupação satisfatória. Vai ser uma ocupação que vai estar transmitindo uma mensagem. E aí, a gente tem uma ruptura dessa ocupação. Porque o que era para ser prazeroso torna-se um sofrimento. Porque a todo momento em que ela brincar, ela vai reproduzir o que ela vivenciou com um adulto. Ela vai reproduzir a violência que ela passou a todo momento. Então, isso vai prejudicar consideravelmente o desenvolvimento dessa criança. Continuando o que eu estava falando, agora a gente vai falar um pouco de prevenção. Eu abordei antes com vocês as AIVDs e AVDs que são prejudicadas. Antes mais um pouquinho, né? Conceituei terapia ocupacional, falei de AVD e AIVD, depois eu falei do que essas AVDs e essas AIVDs são prejudicadas por conta da violência sexual.
E agora eu queria falar um pouquinho sobre a prevenção na terapia ocupacional. Todo profissional de saúde, seja ele um médico, seja ele um ACS, seja ele um enfermeiro, seja ele um fisioterapeuta, qualquer profissional de saúde ele tem a obrigação de transmitir a educação sexual. Por que eu tô falando isso? Porque a educação sexual ela é básica do contexto de saúde e a OMS fala isso. Isso é mundialmente reconhecido, de que a educação sexual ela é a principal prevenção na violência sexual infantil. Então a gente precisa saber sobre violência sexual para tratar isso e prevenir isso durante nossos atendimentos em terapia ocupacional e atendimentos em qualquer saúde que você possa pensar. Em qualquer atendimento de saúde, né, que você possa pensar. Então, o que é a educação sexual, né? Educação sexual é exatamente educar sobre a sexualidade do indivíduo. Educar sobre o que é sexualidade, sobre prevenção contra a gravidez, sobre métodos anticoncepcionais, sobre IST, sobre conhecimento do próprio corpo também. E é exatamente nesse ponto que eu quero chegar com vocês. Muita gente não fala, mas a educação sexual ela não serve só para prevenir IST, ela não serve só para prevenir gravidez. A educação sexual ela é muito forte na prevenção à violência sexual por conta do conhecimento do corpo. A partir do momento em que a criança reconhece, e é importante que ela reconheça isso de maneira lúdica, tá? Você não vai chegar e vai, sei lá, falar, olha, esse é o seu corpo e tal, perceba o seu corpo. Não é isso. Você pode pegar um desenho de um corpo de alguém e falar, olha, essas partes aqui são consideradas partes que você precisa prestar atenção. Se algum adulto vier tocar nessas partes em você, você não pode deixar. Você tem que falar que não quer, ou você tem que gritar, ou você tem que chamar alguém, ou você tem que contar pra alguém. Alguém já tocou nessa parte do seu corpo? Não pode. Coisas assim. Então, a prevenção em saúde, né, a prevenção na terapia ocupacional, ela vem por meio da educação sexual e isso deve ser por meio lúdico. O conhecimento do corpo dentro da educação sexual, ele é por meio lúdico para a criança, para que ela consiga entender o que são as chamadas zonas erógenas do nosso corpo e o que isso vai influenciar na vida dela, como que ela deve proceder se algum adulto vier tocar nela dessa forma. Quais são os locais que não pode tocar, quais são os locais que são normais, o que ela deve, se ela sentiu alguma coisa diferente no corpo dela, se ela sentiu que ela está desconfortável com aquele adulto, como que ela deve reagir, tudo isso é educação sexual. Então tudo isso permeia a sexualidade e é sobre educação sexual. E aí a gente pode, dentro do atendimento de terapia ocupacional, seja o atendimento de saúde mental infantil, seja o ambulatório de reabilitação física infantil, seja dentro da escola, seja em qualquer contexto, de brinquedoteca de hospital, tudo, a gente pode abordar a educação sexual de diversas formas. Em terapia ocupacional, a gente atua com uma coisa chamada treino de AVD e AIVD. Lembra que a gente falou lá em cima que era AVD e AIVD? Então, isso a gente treina dentro da terapia ocupacional. Algumas pessoas não conseguem comer de maneira efetiva e a gente faz o treino da atividade comer. Então vai ser um treino mesmo, você vai pegar uma comida e você vai treinando com essa pessoa até ela conseguir comer efetivo e tal. E esse treino de AVD ele pode ser durante a atividade de vestir e despir. Você vai fazer o treino dessa AVD. E aí, obviamente, você vai pedir pra criança estar com um topzinho por baixo, tá? Com short, tá tudo certo, de biquíni, às vezes com o responsável do seu lado. E aí você vai falar assim, olha, Julinha, olha, Julinha, você vai tirar a blusa. Vamos fazer o treino dessa atividade? Então, tira a blusa. Primeira coisa que a gente tem que prestar atenção, Julinha, tem algum adulto em volta? Tem ou não tem? O que esse adulto tá olhando pra gente? A gente tem que tomar cuidado, né, Julinha? Porque às vezes as pessoas vão olhar pro nosso corpo de uma maneira que não é pra se olhar. E a gente tem que conversar com a mamãe, né, Julinha? Então a gente vai fazendo esse treino
vinculando sempre a violência sexual e a prevenção dessa violência. Porque não adianta nada eu abordar a educação sexual num contexto que é totalmente sem lógica para essa criança. Eu posso fazer treino de atividade de banho. Essa criança, obviamente, vai estar de biquíni, ou vai estar de sunga de praia, e aí você vai treinar o banho com ela. E você vai falar, lembra o que a tia falou lá no atendimento? Que existem tais locais que não pode tocar na gente? Então, isso aí você vai ensaboar sozinho. Não, é importante que a gente não deixe ninguém olhar o que a gente está fazendo. É importante com que a gente perceba se tem alguém olhando de maneira que você não gosta. Então, sempre trazer a prevenção, né, e a educação sexual no cotidiano dessa criança, nas atividades que ela já faz, nas AVDs e nas EVDs, beleza? Por meio de brincadeiras, por exemplo, tem lá no IFRJ, a gente tem a clínica escola, e aí tem um quebra-cabeça que ele é muito legal, que você pega e ele vai montando assim as partes do corpo, sabe? É um quebra-cabeça do corpo humano, tem de um menino e tem de uma menina. E aí é muito legal porque você consegue trabalhar nisso aí as questões corporais. E além disso a gente pode falar sim de educação sexual. Porque a gente vai e começa a tratar. Ó, o que é isso aqui? Aí a criança já fala qual é a parte do corpo. Se isso é um busto, se isso é um glúteo, se isso é uma zona erógena, se não é. E aí você já aborda, ó. Aí você pode pegar, de repente, umas bolinhas vermelhas e falar, ó, esses aqui são as zonas de alerta. Aqui não pode tocar, aqui não pode tocar, aqui você tem que falar com a mamãe. Coisas assim. Aí você fala, nossa, Julia, é muito falar com a mamãe, né? Mas, infelizmente, às vezes a violência sexual acontece dentro de casa e a gente não percebe. Eu vou falar daqui a pouco sobre perceber durante o atendimento. Porque, às vezes, acontece dentro de casa, ela fala com o mesmo membro da família. Desse membro da família não escuta. Mas é seu papel de profissional de saúde para perceber isso, né? Então, por meio de brincadeiras, né, a gente consegue fazer essa prevenção. Atividades que são lúdicas. Então, por exemplo, vestir o bonequinho, que também pode ser uma AVD. Atividade de colar a bolinha no corpo do outro, colar a bolinha no boneco, atividades que são de educação em saúde e de educação sexual. Contação de história, por exemplo, você vai trazer um exemplo de alguém que passou por isso. Aí você vai contar uma história, né? Você pega uma história que você já tenha ou uma história da internet, de algum lugar, e aí você começa a contar. Um dia, fulaninha, você pega os bonequinhos. Um dia, a Júlia estava em casa e aí ela encontrou com alguém, nananã, e aí isso aconteceu. E aí ela foi, falou pra mãe, ninguém escutou, coisas assim. Então você vai trazer a história, contando a educação sexual e o que pode fazer para prevenir a violência sexual dessa criança. A gente pode utilizar de danças também, por exemplo. Você pode criar uma música com a criança e aí você pode dançar com ela. Coisas do tipo, não toque aqui, não toque ali, não faça isso, eu me sinto mal. E aí você faz uma dancinha com a criança e tal. Também é um modo lúdico de você tratar a educação sexual. E contato com a rede de apoio é sempre importante, é uma mega prevenção em terapia ocupacional, porque na terapia ocupacional a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha com a escola, a gente trabalha com a família, a gente trabalha com a criança. Então, se algum desses eixos percebeu que essa criança não está normal e você já vem desconfiando, você imediatamente entra em contato com a rede de apoio mais próxima, seja a escola, seja a família. Você entra em contato com a rede de apoio, para você ter noção de tudo aquilo ali e informar a criança quais redes de apoio ela tem. Informar que você é uma rede de apoio como profissional, informar que a família é uma rede de apoio, informar que a escola é uma rede de apoio. Então, dizer para ela que se algo acontecer com ela, se ela se sentir desconfortável
com algo que alguém tá tocando de uma maneira que ela não goste, alguém tá fazendo algo errado com ela, se ela tá sofrendo de repente um próprio estupro dentro de casa, ela pode contar com as redes de apoio que ela tem. A gente agora vai falar sobre como perceber, né? Durante o atendimento de terapia ocupacional, a gente pode perceber alguns comportamentos nessa criança. Além das coisas que eu já falei, desregulação do sono, dificuldade, distúrbio alimentar, dificuldade de banho, dificuldade de se vestir, dificuldade na escola, a gente pode perceber algumas coisas. Então, antes de tudo, observe a criança. Observe o que mudou, observe uma troca de comportamento muito rápido. Essa criança às vezes era super feliz, agora ela tá super triste. Ou então ela era super agitada, agora ela tá super apática. Ou ela era super calma, ela tá super agressiva. Observe as mudanças de comportamento bruscas dessa criança. E brinque. Durante o atendimento é importante brincar. Seja qualquer profissional, você é psicólogo, você é professor, você convive com essa criança, é importante o brincar. Como eu falei, é a principal ocupação da criança, é o trabalho da criança brincar. Então, é importante que você brinque com ela, porque durante a brincadeira ela vai mostrar coisas, ela vai mostrar o cotidiano dela. Durante a brincadeira ela vai cantar uma musiquinha, ela vai falar pra você, ela vai, às vezes, verbalizar. Meu tio me tocou assim, 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 assado. Essa bonequinha aqui sou eu, esse aqui é o meu tio, esse aqui eles estão juntos. Ela vai desenhar, e ela vai desenhar ela com o tio dela, vai desenhar o tio dela com a cara de mal. E aí você vai perceber isso. Então brinque com a criança. Durante a brincadeira ela vai falar. O corpo dela vai falar, o jeito que ela brinca vai falar, os bonecos que ela vai usar vão falar. Então brinque. Também é importante dialogar. Se você percebeu durante a brincadeira, se você percebeu porque você observou, junta as duas coisas e conversa com a criança. Alice, aconteceu alguma coisa? O seu tio tá te tratando bem? Não use a frase, o seu tio abusou de você. Ela vai falar que não. Porque pra ela, abusou é uma palavra muito fora do cotidiano dela, a não ser que ela já seja adolescente. Aí beleza. Mas pra criança, ela não vai conseguir entender abuso como violência sexual. Então você fala, seu tio tá te tratando bem? A sua tia tá te abraçando de maneira normal? Você tá se sentindo desconfortável ir pra casa das suas avós? O que tá acontecendo que você não tá dormindo mais bem? Você tá tendo sonho? Você tá sonhando com o quê? Então, essas perguntas vão fornecer um diálogo e esse diálogo vai formar a sua observação. E por último, é importante denunciar. Existe hoje no Brasil o Disque 100, que é para violência sexual infantil. Além disso, infanto-juvenil na verdade. Além disso, você pode denunciar para a escola, para que a escola observe também. Claro, se a violência não acontece na escola, né? Se acontece na escola, você fala com a família. Se acontece na família, você fala com a escola. E aí você aciona as redes de apoio, denuncia o que está acontecendo. Então é importante denunciar como profissional de saúde. Não é só perceber, tem que denunciar. E como é que a gente trata esse dano em terapia ocupacional? Lembra que eu falei que a brincar é a mega blaster ocupação da criança? É a principal dela, é a melhor de todas. Então, a gente vai usar o brincar, principalmente para que essa criança verbalize pra gente o que aconteceu. Ou não verbalize, fale por meio de brincar, por meio de bonecos, por meio de desenho. Então a gente vai usar sempre do lúdico para tratar essa criança. Júlia, como é que você trata em terapia ocupacional uma criança que passou por violência sexual? Vou te falar, não existe tratamento. Não existe tratamento em questão de que eu não consigo apagar o que ela viveu. Ninguém vai conseguir apagar o que ela viveu. O que a gente pode pensar são estratégias de enfrentamento para que ela não vivencie mais. Estratégias de enfrentamento para ela voltar a ter um cotidiano normal.
Então, as principais coisas que a gente vai fazer dentro da terapia ocupacional são autoexpressão e promoção de catarse. O que é catarse? Catarse é colocar o que você tem dentro para fora. Então, ela vai se autoexpressar por meio de desenho, ela vai se autoexpressar por meio de brincadeira, ela vai se autoexpressar por várias maneiras. E aí, dentro disso, você vai perceber o que está acontecendo. E aí, você vai poder, com a mesma história que ela te contou, ela pegou o bonequinho, falou que é o tio, pegou a bonequinha, falou que é ela, e aí mostrou o que aconteceu, e aí você fala assim, poxa, e a menininha ficou muito triste. Mas a gente sempre descobre que tem gente que nos ajuda. E aí a gente vai pra escola e descobre que a professora pode nos ajudar. A gente vai pra família e descobre que a família pode nos ajudar. E a gente vai tratando os danos que aconteceram nesse cotidiano para essa criança. E aí a gente volta no outro atendimento com uma história diferente. A menina já estava feliz e aí ela conseguiu tomar banho de verdade. Vamos tomar um banho? Como é que a gente toma banho? E a gente volta trazendo de novo o lúdico pra gente voltar com essas ocupações de maneira normal. Voltar com esse cotidiano normal. Porque lembra que eu falei no início? Todo esse cotidiano vai ser afetado. Todas as ocupações vão ser afetadas. Então, se as ocupações são afetadas, a gente precisa pensar em terapia ocupacional para essa criança voltar a ter um cotidiano normal. Então, a gente vai ter que trabalhar de argila, principalmente, massinha, coisas que são fortes, coisas que vão trazer, principalmente se for adolescente, as questões que estão dentro dela para fora. Vai promover catarse. E aí vem um acolhimento depois disso. Você não vai deixar a criança chorando e ela percebeu que ela colocou tudo pra fora, que ela falou tudo o que aconteceu e você vai deixar ela chorando. Óbvio que não. Aí você acolhe e fala o que você tem que falar, direciona ela, orienta ela. Ser terapeuta ocupacional não é ser psicólogo, óbvio, mas é usar a atividade para que ela se expresse, para que ela fale por meio da atividade. Fale aquilo que ela não consegue falar. E aí a gente também não atua com isso se não tiver vínculo. Vínculo terapeuta-paciente mesmo. Então é importante com que a gente pense nesse vínculo que a gente vai estabelecer com essa criança. A gente precisa ter um vínculo de confiança, um vínculo de respeito e um vínculo de segurança. Você não vai contar pro tio que ela te contou que ele abusou dela. Você vai denunciar isso. Seja para a escola, seja direto para o Disque 100, você vai denunciar de alguma forma, da modo que você, profissional, achar melhor. Mas você precisa ter vínculo com essa criança. Se não tem vínculo, ela não vai se expressar para você. E além disso, a relação terapia ocupacional e família também. É importante a gente prestar atenção no que essa família está vivendo. Se essa família ela é a família que abusa, dentro desse contexto familiar existe o abusador e de repente a família não escutou essa criança porque acha que ela não está falando a verdade, mas durante o atendimento de terapia ocupacional ela falou tudo quando ela brincou, e aí você fala com a família, mostra os desenhos, mostra tudo, e aí esse é o momento que você vai expor. Mas se acontece dentro do ambiente familiar, se o cuidador da criança que leva ela no atendimento é a pessoa que abusa, você não fala. Você não fala não, você observa a questão para provavelmente você não abordar isso com esse adulto. Porque senão ele não vai levar mais ela no atendimento e ele pode mais maltratar ela. Então, o que a gente deve fazer é observar nesse núcleo familiar se essa violência acontece ali e abordar com o cuidador mais próximo que a gente tenha vínculo. Beleza? Porque aí a gente consegue facilitar uma rede de apoio para essa criança e além disso, a gente consegue que essa família venha para esse atendimento junto com você. Porque não é uma criança ferida, é uma família inteira que está totalmente desestabilizada com o que aconteceu. Então, você não vai tratar só a criança, você vai tratar a família inteira. O cuidador que for no seu atendimento, ele precisa ser acolhido junto com essa criança.
Então, pelo menos um atendimento em saúde mental com essa criança, você vai ter que trazer os cuidadores, você vai ter que trazer essa família para abordar o que está acontecendo, para falar sobre o que aconteceu, para ressignificar esse cotidiano. Porque sem uma rede de apoio forte, essa criança não vai conseguir retornar ao seu cotidiano. Então é muito importante que a gente tenha uma rede de apoio forte. Seja escola, seja atenção social, seja a própria família. Tudo isso precisa estar forte para a gente ressignificar esse cotidiano. Porque é isso que a Théo vai fazer. São as mesmas atividades que ela vai fazer. É o mesmo banho, é o mesmo comer, é o mesmo dormir. Só vai ser ressignificado, porque ela não é a mesma pessoa. Ela passou por várias mudanças. Muita coisa aconteceu e um abuso é uma coisa que muda totalmente uma vida de uma criança. Então ela vai ressignificar o cotidiano dela para enfrentar o que ela passou. Mas não vai ser mais o mesmo. Beleza? Então é isso, gente. Eu quero muito agradecer de verdade ao Diego, né, que foi quem eu tive mais contato, mas a todo mundo que está organizando esse evento, que é maravilhoso, esse congresso maravilhoso, de maneira online. Então, muito obrigada pela confiança no meu conhecimento e muito obrigada por tudo que vocês têm feito e principalmente por abordar uma temática que é tão presente no Brasil e é tão pouco abordada, tá bom? Muito obrigada, gente. Espero que vocês tenham um ótimo congresso e continuem com isso, tá bom? Um beijo e que as ocupações de vocês sejam muito felizes, tá bom? Um beijo.